Olá, senhoras, olá, senhores, minhas amigas, meus amigos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Dimas Vilaça, sou professor de Ciências do EAD Concurso. Né? E nesse tópico nós estamos desenvolvendo aí dentro da ementa do curso de Química, da área que você vai prestar o teu exame, o tópico ligações. Na primeira aula, você se lembra, nós vimos que basicamente nós temos três tipos de ligações entre átomos. Cuidado com isso. Uma coisa é ligação entre átomos, outra são forças entre moléculas. Entre átomos, você pode ter a ligação iônica ou eletrovalente, normalmente entre um metal e uma metal, nós vamos ver na próxima aula dos exercícios. Essa ligação ela é caracterizada exatamente a iônica, porque um dos elementos vai perder um elétron e o outro vai ganhar 1, 2 ou 3 elétrons, normalmente. E a tendência é que quem tenha menos que 4 elétrons na última camada, a camada de valência, perca. Por exemplo, está na família 1, todos, lítio, sódio, potássio, rubídio, célio, frâncio, perde 1. Fica mais 1, virou um íon positivo, um cátion. Está na família 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, perdem 2, né? Vira um cátion, um íon positivo bivalente. Por exemplo, B mais 2, Ca mais 2. Alumínio, na 3, né? Perde 3, fica Al mais 3. Já os elementos das famílias 5, 6 e 7, ou 15, 16, 17 atualmente, o nitrogênio, por exemplo, nitrogênio, fósforo, na 5, o oxigênio, enxofre, selênio, na 6, flúor, cloro, bromo e iodo, na 7, esses tendem a ganhar, porque quem está na família 15 ou 5 tem 5 na última, precisa de ganhar 3, vira um ânion. Por exemplo, o nitrogênio N-3. Na 6, oxigênio, enxofre principalmente, eles têm 6 na última, precisam de ganhar mais 2. Se tem 6, ganharam 2 para ficar com 8, vão virar ânions bivalentes, íons negativos bivalentes, O-2, S-2. E na 7, como todos têm 7, flúor, cloro, bromo e iodo, já que eles têm 7, só precisam de mais 1. Então, F-1, Cl-1, essa é a ligação iônica. Forma-se através de íons, cargas positivas. Lembre-se, a ligação iônica nunca forma moléculas. Não existem moléculas de NaCl. São agregados de cargas positivas e negativas que mantêm-se unidas por essa atração eletrostática. Né? Existe, eu vou fazer um comentário na próxima lâmina, uma regra prática que diz o seguinte, que a ligação é iônica quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos é maior que 1,7. Eu já vi 1,9 também. Tá? Se essa diferença entre as eletronegatividades for menor que 1,7 ou 1,9, são duas situações diferentes, aqui ele fala em 1,7, você tem uma ligação covalente. Ela será covalente a polar quando, você vai ver comigo hoje, quando os dois átomos forem iguais ou muito parecidos, porque a eletronegatividade dos dois sendo igual, a diferença vai ser zero. Isso caracteriza a ligação covalente apolar. Quando a diferença for maior que zero e menor que 1,7 ou 1,9, você diz que ela é uma covalência polar. Se a diferença for muito grande, por exemplo, vamos pegar o caso, por exemplo, aí do Na, vamos pegar um caso mais cruel ainda, CS Césio. A eletronegatividade é por volta de 0,7. E pegar o flúor, que é 4. 4 menos 0,7 dá 3,3. A diferença é muito alta. Então a ligação é iônica. É isso que nós vamos ver hoje. Então, prestando atenção na primeira lâmina, tu nota, definição. A ligação covalente ou molecular, por que chama molecular? Ó, a água é covalente, molecular. Ó, tá? Porque forma moléculas. A iônica nunca. Os compostos iônicos são sempre sólidos. Né? Então, ocorre através do compartilhamento de um par de elétrons entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Agora, olha só. Ele diz aqui que ocorre através do compartilhamento de um par. Pode ser entre dois pares também, quando você tem uma ligação dupla, como você vai ver. Ou 3 pares, quando você tem uma ligação tripla, né? A π, sigma, π. Então aqui ele definiu, não exclui a possibilidade de serem 2 ou 3 pares. 4 não existe a possibilidade. Você vê isso quando ele mostra os tipos de ligação covalente. A ligação covalente normal é a ligação covalente dativa. Bom, para te mostrar isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor
que nós estivéssemos tentando analisar a fórmula do H2SO4 ácido sulfúrico. Você sabe que essa é a fórmula chamada de molecular. Preste atenção, olha aqui. Eu vou ter agora aqui, no ácido sulfúrico, o enxofre, que apresenta 6 elétrons na última camada. Está na família 6, você vai ter uma tabela periódica. Observe que, tendo 6 elétrons, eu vou colocar 2 elétrons aqui, 2 aqui, 1 aqui e 1 aqui. São 6. Se você fizer a configuração eletrônica, eu não vou fazer para a gente não perder muito tempo, já foi mostrado em outra aula, a configuração do enxofre, o número atômico é 16. Mas vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então eu tenho 2 em S e 4 em P. Preste atenção nisso. Como ele é um ácido oxigenado, olha aqui, os hidrogênios devem estar ligados nos oxigênios. Então eu tenho aqui um oxigênio, aqui o outro oxigênio. O oxigênio também está na família 6, portanto tem 6 elétrons também. Olha aí. Então 6 elétrons para o oxigênio. É isso que nós temos. 2, 4, 5 e um sexto elétron. Nós vamos ligar aqui um elétron do enxofre com oxigênio, aqui também. Observe que o enxofre já completou o tal octeto. 2, 4, olha só, 2, 4, 6 e 8 elétrons. Confirmou? Deixa eu te mostrar. 2, aqui, 4, 6 e 8. Quando um elemento completa o octeto, ele não pode mais fazer ligações covalentes comuns. Ele vai ter que fazer a ligação chamada de coordenada. Tu vê, por que é covalente? Porque ninguém perdeu, ninguém ganhou. Entendeu o que eu disse? Ninguém perdeu, ninguém ganhou elétrons. Primeiro ponto importante. Então é covalência. Os dois são ametais, oxigênio, então, por isso também é covalente. Agora, note que os oxigênios estão com 2, 4, 6, 7. Então eu tenho que colocar mais um hidrogênio aqui, Quando eu faço isso, os oxigênios completam também o tal do octeto, com 2, 4, olha, 6 e aqui, esse mesmo par, 8. Mesmo com o outro oxigênio aqui da extrema esquerda, Então você tem aqui a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, conforme você está vendo. Entretanto, são 4 oxigênios. Olha aí. Eu tenho que botar os outros 2. O que eu faço? Eu coloco um oxigênio aqui agora, outro oxigênio aqui, e o oxigênio está com 2, 4, 6. Eu faço uma setinha mostrando que o enxofre está compartilhando esse par de elétrons com oxigênio sozinho. Por isso, antigamente, era chamada de dativa, dar o par. Na verdade, é um compartilhamento. O mesmo com esse, 2, 4, 6. Então, eu mostro com a setinha. Veja que a fórmula estrutural plana ficaria S, covalência comum, simples, sigma. Por que covalência? Ninguém perdeu, ninguém ganhou. Por que comum? Porque, olha, o enxofre entrou com um elétron e o oxigênio com outro. Isso é a covalência comum. O que é a dativa? Aqui, quando um deles fornece o par e o outro simplesmente o orbital. Tenho agora uma covalência comum simples, sigma, pp, porque os elétrons do enxofre e do oxigênio estão no subnível P, estão à direita da tabela. Aqui um hidrogênio, Essa segunda ligação do oxigênio com hidrogênio, covalência, por quê? Porque ninguém perdeu, ninguém ganhou, comum, porque houve o emparelhamento de um elétron de cada um deles, né? Então é uma ligação sigma, do tipo P do oxigênio, S do hidrogênio. O mesmo ocorre na outra hidroxila aqui, Olha aí. Mesma coisa. PP entre o enxofre e o oxigênio e PS entre o oxigênio e o hidrogênio. E aqui nós temos a coordenada. Então tu viu que a coordenada, ou dativa, ou coordena ou dativa, ela acontece quando um deles, no nosso caso o enxofre, já está com o octeto completo. Se ele fizesse mais uma coordenada comum, ia estourar o octeto. Você compreendeu? Tem certeza que compreendeu? Muito bem. Então, meninos, vamos para frente. Então, aqui você viu a diferença da covalência comum para a covalência coordenada ou dativa. Muito bem. Na segunda lâmina agora, nós estamos vendo o seguinte. A ligação covalente ou molecular, ele está agora caracterizando, mostrando
ocorre geralmente entre ametais e hidrogênio, ou ametais entre si, desde que a diferença de eletronegatividade aí seja menor que 1,7. Eu já vi 1,9. Mas eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma mais fácil de você entender, né? Deixa eu tentar te mostrar por um outro caminho. Observa comigo. Nós poderíamos dizer que as ligações covalentes, elas podem acontecer. Então, ó, ligações covalentes, vamos lá? Elas podem acontecer, olha só, entre hidrogênio e hidrogênio, clássica, né? Um elétron de cada um, ó, formando o gás H2, olha. Então, é uma covalência comum simples sigma do tipo SS, e ela é apolar. Por que ela é apolar, Dimas? Olha aqui. Porque a eletronegatividade dos dois hidrogênios é igual, 2,5. Então, quando se forma o orbital entre os dois, a mesma força que o núcleo de um hidrogênio puxa o par de elétrons, o núcleo é positivo, pelos prótons, ó, o outro núcleo também puxa esse par. Isso quer dizer que esse núcleo fica na metade exata do caminho, não tem polos. Ou seja, o orbital molecular formado pelos elétrons do hidrogênio está da mesma distância entre os dois núcleos dos dois átomos. Não tem polos. Eu vou te dar uma dica que vale ouro líquido. Quando que eu tenho uma ligação apolar? A ligação é apolar quando os dois átomos são iguais. Quando a diferença de eletronegatividade é zero. Não tem como errar. H2, a molécula X2, H2, O2, Cl2, N2, sempre apolar. Ah, e se os átomos forem diferentes? Ela pode ser polar ou apolar, aí é que está o perigo. Aí nós vamos ter que saber o desenho da molécula, mas isso a gente vai ver mais tarde, quando falarmos de geometria molecular. Mas guarde, a ligação é apolar. Sempre que a ligação é apolar, a molécula será apolar. Se a ligação for polar, dependendo do desenho, a molécula pode ser polar ou apolar, mas isso mais tarde. Mas guarde, se os dois átomos são iguais, a ligação é apolar. Se a ligação é apolar, a molécula é apolar. Muito fácil, né? Então, os dois átomos iguais, então a ligação entre os dois hidrogênios, covalência do tipo simples, sigma, SS, apolar, e a molécula é apolar. O segundo tipo de covalência, normalmente entre hidrogênio, ó, e ametais. Aqueles que estão à direita da tabela periódica ali, né? 4, 5, 6, 7. Um exemplo da segunda. Por exemplo, olha aqui. Eu tenho agora o hidrogênio com um elétron só, ligado ao cloro, com 2, 4, 6, 7 elétrons. Ó. Observe que o hidrogênio completou com 2, ó, opa, e o cloro com 2, 4, 6, ó, aqui, ó, 6, vamos reforçar esses elétrons, né? Ó, 2, 4, 6 e 8. Então, como é que seria a fórmula, a nossa fórmula aqui, a fórmula estrutural plana? Seria, ó, HCl. E essa ligação aqui, como é que eu a classifico? Ela é uma ligação covalente, ninguém perdeu, ninguém ganhou, compartilhamento. Ela é uma ligação covalente do tipo comum, né? Os dois compartilharam um elétron cada um, não foi como tu viu no ácido sulfúrico enxofre com oxigênio anterior. É uma ligação covalente comum do tipo sigma, S, porque o elétron do hidrogênio está em subnível S, é o único que ele tem, e o elétron do cloro, esse daqui, ó, esse elétron do cloro está em subnível P. Então é um tipo SP, e ela é polar. Por que ela é polar? Porque esse par de elétrons vai ficar muito mais próximo do cloro, olha, do que do hidrogênio. Porque o cloro é mais eletronegativo. Lembra que a eletronegatividade na tabela, ela variava assim, ó. Como o cloro está bem à direita e o hidrogênio bem à esquerda, o cloro puxa o par de elétrons para... Ele não chega a tomar, mas puxa para mais perto dele. Isso induz a formação de um polo negativo aqui próximo do cloro, porque elétron é carga negativa, e positivo na proximidade do hidrogênio. Então, primeiro caso, hidrogênio com hidrogênio. Segundo, hidrogênio com ametal. E o caso mais clássico das covalências, onde nós temos ametal, ó, mais ametal. Olha só. Essa também é bem clássica. Vamos pegar um exemplo, o gás cloro, que é um gás verde, muito tóxico, né? Cheiro muito forte. Bom, o cloro tem 7 na última, você já sabe. Então ficaria assim, ó. Olha só, então terceiro caso. Cl, Cl, viu? Não tem metal na parada, ó.
Hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com a metal com a metal. Como o cloro tem 7 na última, 2, 4, 6 e 1, 7. 2, 4, 6 e 1, 7. Nós temos isso aqui agora. Ó. Os dois completaram com 8. Ó. 2, olha aqui. 4, 6, ó, 8. 2, 4, 6 e 8. Como é que eu represento isso daí na estrutural plana? Assim, ó. Cl, Cl. Gás, cloro, tá? Essa ligação Cl-Cl é uma ligação do tipo covalente, ninguém perdeu, ninguém ganhou. Comum, cada um entrou com o mesmo número de elétrons, ó. Se um entrasse com 2 e o outro só com os orbitais, seria coordenada. Coordenadas você sabe, só mesmo quando um dos átomos ligantes já completou o octeto. Então, a ligação é covalente, ninguém perdeu, ninguém ganhou. Ela é comum, um elétron de um elétron do outro. Ela é do tipo sigma, toda vez que for uma ligação só é sigma. Na dupla você tem uma π e uma sigma, e na tripla você tem π, sigma, π. Tá? É do tipo sigma, pp, porque os elétrons do cloro, os que fazem as ligações, é só você fazer a configuração, você vai checar, estão em subníveis do tipo P. E é apolar, porque a mesma força que um cloro puxa o par para o lado dele, o outro puxa também, ó, porque os dois têm a mesma eletronegatividade. Viu como é fácil? Pois é. Vamos para frente então, meninos. Muito bem. Na próxima lâmina, nós vamos ver agora, olha só, o que eu acabei de falar, eu dei uma adiantada até para você acostumar. Ligação covalente normal, né? Covalente normal ou covalente dativa ou coordenada. Hoje usa-se mais o termo coordenada. Definição. Par eletrônico compartilhado é formado por um elétron de cada átomo ligante. 1 ou 2 ou 3, pode ser uma simples, dupla ou tripla, mas sempre 1 a 1, é o que ele quer dizer. Cl2, te mostrei anteriormente, né? Mostrando o cloro. Olha os elétrons do cloro, ó, 3s2, 3p5, mostrando embaixo a fórmula de Lewis, é aquela que eu chamo de eletrônica, mostrando o compartilhamento do par, a fórmula molecular e a fórmula estrutural, bem dentro daquilo que nós conversávamos. Tá? Vamos ver mais uma lâmina. Observem agora que nós temos a covalente normal mostrando o cloro. De novo, você está vendo aí, ele te mostrando a configuração dos átomos. Observe que o cloro tem 2 no primeiro nível, lá perto do núcleo, tem 8 no segundo, ó, e tem 7 no terceiro. Quando os dois átomos de cloro se aproximam, compartilham um par, ambos passam a ter 8. Se estabilizam, ficam semelhantes a um gás nobre. Lembra da regra básica? Por que os átomos se ligam uns aos outros? Exatamente por isso. Átomos se ligam uns aos outros sempre porque ficam mais estáveis quando formam moléculas. Por quê? Porque gasta menos energia para se manter. E a tendência no universo é todos os sistemas serem tanto mais estáveis quanto menos energia eles gastem para se manter. Não esquece isso. O famoso princípio da entropia. Muito bem, meninos, vamos para frente, mais uma lâmina. Agora, nós vamos ver exemplos de ligações covalentes normais, né? Você vê aí as ligações duplas e as ligações triplas. Mas na próxima aula, né? Agora nós vamos dar um intervalinho para você descansar. Na sequência, a gente vai ver a diferença de uma ligação simples para uma ligação dupla e uma ligação tripla, que é exatamente esse o ponto que nós vamos pegar. Tá bom assim? Então tá. Daqui a pouco a gente continua. Um beijo grande, fiquem com Deus e namastê.